Bom, então tá gravando. A segunda lei, então a gente viu a primeira lei da termodinâmica, ela é uma espécie de conservação da energia, né? Na verdade. Você tem passagem de energia, né? Entre de energia térmica, você pode tirar parte da energia térmica e transformar em trabalho e vice-versa, né? Você pode transformar um trabalho em energia térmica. O exemplo mais trivial é quando você arrasta uma cadeira no chão ou arrasta um bloco sobre o chão, e aí o atrito ele trata de fazer esse serviço, né? Você vai ter passagem de energia mecânica, né? O trabalho que você está realizando ele vai ser transformado em energia térmica. Claro que uma parte também é energia sonora, né? Mas a maior parte é energia térmica. E essa energia vai se dissipar e não vai dar para aproveitar o contrário. Por exemplo, agora tem coisas que você observa acontecer e que você não observa o inverso, no sentido inverso do tempo. Por exemplo, a gente vê uma, esse exemplo que eu falei, né? Você pode ter uma conversão de um trabalho inteiramente em energia térmica, mas você não vê a energia térmica toda sendo convertida em trabalho. Né? Na hora que você arrasta uma mesa e aquece lá as superfícies, né, do bloco, do piso, você não vê o contrário. Você, de repente, você está lá o calor o calor lá do bloco com trilho, com piso, ele de repente do nada o bloco começa a andar. Esse seria o processo inverso. Você não observa isso acontecer. Então, além da conservação da energia, existem certas regras, né? Certos processos que são impossíveis. Então, é justamente para esse tipo de para formular esse tipo de regra que existe, porque é para isso que serve a segunda lei da termodinâmica. Tá certo? É o modo pelo qual a energia se conserva, ou os processos de transformação de conversão de uma energia para outra ocorrem. Ok? Então, aí tem várias. Bom, em princípio tem duas maneiras principais, né, pelas quais eu posso enunciar essa segunda lei de termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, no que ela consiste? Então tem a formulação de Kelvin, ou o chamado enunciado de Kelvin, né? Enunciado Kelvin. Enunciado da segunda lei de Kelvin. Tá certo? Enunciado da segunda lei de Kelvin. E esse enunciado é o seguinte. É, eu não sei se vale a pena escrever, acho que não vou escrever não, porque isso vai tomar tempo. Eu vou mais falar, né? Melhor. Diz o seguinte, que nenhum sistema pode absorver calor de um único reservatório e converter esse calor em trabalho, sem que se produza nenhum outro efeito além disso. Tá certo? Calor, trabalho. Você tem um sistema qualquer, põe em contato com um reservatório. Reservatório, o que é reservatório? Na verdade, pode ser um lago, qualquer coisa, né? É uma quantidade de matéria que guarda bastante calor, em geral.
você não pode retirar calor desse reservatório e transformar ele todo em trabalho. Você pode transformar uma parte em trabalho e liberar esse calor para um outro reservatório, né? Mas não pode tirar ele de um reservatório único e transformá-lo todo em trabalho, sem produzir nenhum outro efeito. Tá certo? Essa parte é muito importante, sem produzir nenhum outro efeito. Porque você pode retirar, sei lá, 30 joules de calor de um reservatório quente e converter, por exemplo, sei lá, 15 joules em 15 joules em trabalho. Mas você pode fazer isso. Isso significa que desses 30 joules que você tirou do reservatório, você tirou a metade, né? Aí essa metade que você usou para transformar em trabalho, ela foi efetivamente retirada do reservatório e transformada em trabalho. Então você retirou 15 joules do reservatório e transformou em trabalho. Mas aí houve um outro efeito além desse, que é o de você liberar outros 15 joules para um outro reservatório, para um segundo reservatório, entendeu? Então esse aqui é um ponto essencial, é que não haja outro efeito, além do próprio processo em si, né? Então esse é o enunciado de Kelvin da segunda lei da termodinâmica, é uma coisa observacional que você observa, não dá para fazer isso. Na época, né, os engenheiros tentavam, claro que eles tentaram fazer isso, mas não é impossível, é uma coisa impossível. Ok? E tem outro enunciado da segunda lei, de Clausius, que é o seguinte: você não pode é impossível que um processo tenha como único efeito a transferência de calor de um reservatório frio para um reservatório quente. Um reservatório frio, tem aqui um reservatório frio, aí você transfere calor para um reservatório quente. Isso é impossível. Tá certo? Impossível que um processo cujo único efeito seja a transferência de calor de um reservatório frio para um reservatório quente. Tá certo? Porque o natural de acontecer é o contrário. É um processo espontâneo, acontece o contrário. O calor sai do quente e vai ser transferido para o frio. Tá certo? Esse é um processo, inclusive, irreversível, justamente por causa desse enunciado de Clausius, né? O contrário, o caminho inverso não ocorre, ele é irreversível. O calor ele flui naturalmente do quente para o frio. Isso pode acontecer. Você pode ter um processo em que o calor, em que o único efeito é a transferência de calor de um reservatório quente para um reservatório frio. Ou de um corpo quente para um corpo frio, se você quiser, né? Expressar em uma linguagem um pouco mais acessível. Então isso acontece, de fato. É um processo, acontece espontaneamente isso, né? O calor ele flui naturalmente, espontaneamente do quente para o frio. Então isso acontece. Mas o inverso pode acontecer? Não pode. Então é por isso que a gente diz que esse processo em que o calor flui naturalmente de um corpo que tem uma temperatura mais alta e é transferido para um corpo que tem a temperatura mais baixa, a gente diz que esse processo é um processo irreversível. Ok? Então tem esses dois enunciados. Antes de... São enunciados da mesma lei, né? Que é a segunda lei. E, portanto, eles devem ser equivalentes. De fato, eles são equivalentes, mas antes de mostrar a equivalência deles, porque a gente vai mostrar a equivalência, vai mostrar que esses enunciados, em princípio,
aparentemente diferentes, né? Eles, na verdade, são a mesma coisa. A gente vai mostrar isso usando como recurso os esquemas de um refrigerador, funcionamento de um refrigerador e o funcionamento de um motor, ou uma máquina térmica, né, que a gente diz. Máquinas térmicas. Máquinas térmicas. O que são as máquinas térmicas? Né? O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica você imagina ele usa geralmente um fluido, um gás, né, no caso, e aí esse gás sofre vários processos, passa por expansões, compressões, e etc. Né? Ele realiza trabalho, transfere calor, pede calor para fora, ganha calor, de tal modo que ele trabalha em ciclos. A máquina ela trabalha em ciclos. Ela tem que trabalhar em ciclos, né? Porque senão a máquina ela vai quebrar. Ela tem que voltar ao seu estado inicial sempre, né? Você põe a máquina para funcionar, aí depois você desliga a máquina. Na hora que você ligar a máquina de novo, você quer que ela funcione do mesmo ponto onde ela estava. Então, ela tem que trabalhar sempre em ciclos. Esse é um exemplo clássico, a máquina de combustão interna do automóvel, é uma máquina térmica. O objetivo dessa máquina qual é? É transformar energia térmica em energia, em trabalho, né? Ou seja, transformar em movimento, fazer o carro se mover. Ela tira energia da queima do combustível, que libera calor. Então esse calor é usado para... Uma parte desse calor é transformado em energia cinética, não é isso? Que faz o carro andar. Então tem os ciclos, essa máquina trabalha em ciclos, que são os ciclos do cilindro, né? Que está dentro do motor. Então ela trabalha em ciclos. O que significa ciclo? É um processo em que você tem um ponto, um instante inicial, um estado inicial, e esse estado é recuperado após um certo tempo. Daí o nome, ciclo, né? Você volta para o mesmo estado. E isso se repete. Tá certo? No diagrama pressão versus volume, no diagrama PV, você vai ter uma curva fechada, que vai descrever esse ciclo, um ciclo de uma máquina térmica, operado por uma máquina térmica. Um exemplo de ciclo é o ciclo Otto, que é esse exemplo aqui, ó. Você tem um aumento de pressão, ó. Aqui, aumento de pressão. Aí você tem aqui duas curvas adiabáticas, ó, uma expansão adiabática e uma compressão adiabática, delimitadas por duas transformações aqui isovolumétricas. Tá certo? Isovolumétricas. Detalhe, qualquer diagrama PV que se refere ao funcionamento de uma máquina térmica, necessariamente, sei lá, qualquer curva fechada aqui, imagina, necessariamente o sentido da curva tem que ser horário. Por que tem que ser horário? Porque o trabalho total realizado pelo gás, o trabalho total realizado pelo gás tem que ser maior que zero. Tá certo? O trabalho, conforme a gente viu aqui na primeira lei da termodinâmica, o trabalho realizado sobre o gás tem que ser negativo. Quer dizer, o gás tem que realizar trabalho. E ele vai usar o quê? Ele vai usar o calor que ele recebeu, o que é absorvido, para que o ΔU seja zero. Não é isso? Tá certo, gente? Então, para que esse trabalho realizado pelo gás, né,
seja positivo, ou o trabalho realizado sobre o gás seja negativo, que é a mesma coisa, é preciso que aqui você pega um ponto aqui, um outro ponto aqui, né? Calcula o trabalho durante esse processo aqui. Vai ser uma área maior do que a área delimitada pelo trabalho, pela curva, pelo outro pedaço do círculo, né? Da curva, né? Portanto, esse trabalho, ou seja, de fato, o trabalho tem que ser positivo. O trabalho realizado pelo gás tem que ser positivo. Então, por isso que tem que ser anti-horário, sentido horário. Se fosse o sentido anti-horário, isso não seria um motor. Seria mais para refrigerador, né? Mas não seria um motor. Tá certo? Então, isso é importante entender esse fato, que você tem que ter um sentido aqui horário, né? Para que esse sistema, para que esse dispositivo, ele realmente esteja transformando calor em trabalho. Tá certo? Mas, então veja bem, nesse caso aqui do ciclo, esse ciclo aqui se chama ciclo, é um nome muito conhecido na literatura, ciclo Otto. Tá certo? Nesse ciclo, nesse tipo de ciclo, tenta pensar onde é que aqui são curvas adiabáticas. Curvas adiabáticas, né? Adiabática, o que significa mesmo? Não há transferência de calor. Então as transferências de calor elas serão limitadas a esses dois trechos aqui em reta vertical de transformação isovolumétrica. Tentem descobrir aí, eu vou dar 2 segundos para vocês tentarem descobrir em cada um desses processos aqui se o sistema está absorvendo calor ou cedendo calor. Será que a gente consegue ver isso aí? Se a gente. Quer ver? Ó? Olha só o raciocínio. Desse ponto, dessa curva diabática para esse ponto, é óbvio que essa reta aqui ela vai atravessar várias isotermas. De tal maneira que a gente viu que as isotermas, quanto mais você se afastar da origem, mais altas serão as temperaturas correspondentes. Não é isso? Portanto, isso significa que desse ponto aqui para esse, quando o volume é permanecido constante e a pressão ela aumenta, não é isso? A temperatura está aumentando. Se a temperatura aumenta, o que acontece aqui com a variação de energia interna? A variação de energia interna é positiva, ela aumenta. A energia interna aumenta, portanto, ΔU é positivo. Se o ΔU é positivo e o trabalho é zero, porque aqui é isovolumétrico, o trabalho é zero. ΔU é positivo, então Q é positivo, então você tem a absorção de calor. Portanto, conclusão, nesse ponto aqui você tem uma absorção de calor. Eu vou designar aqui, vou usar a mesma anotação do livro, vou chamar de Qzinho, Q do reservatório quente. O sistema está absorvendo calor do reservatório quente. E aqui vai ser o contrário, ele vai ceder calor para o reservatório frio. Então eu chamei de QF. Ele está perdendo calor para o reservatório frio. Tá certo? Aí você vai ter. Então esse é um esquema de um exemplo, né, de uma máquina bem conhecida aqui, chamada de ciclo Otto, aí, o ciclo dessa máquina, né? Um ótimo exercício, que é um exercício resolvido, eu recomendo fortemente vocês estudarem esse exercício, calcule o rendimento, já vou dizer o que é rendimento. O rendimento do ciclo Otto. Tá certo? O rendimento é o seguinte, ó, definição de rendimento. Rendimento. Vamos chamar de epsilon, isso aqui. Mesma anotação do livro.
O rendimento é definido da seguinte maneira: ele o que a máquina vai fazer? A máquina térmica ela vai absorver um certo calor de um reservatório quente, liberar calor para um reservatório frio e realizar um trabalho. É isso que ele vai fazer, realizar trabalho. O esquema tem um outro esquema muito útil para representar o trabalho de uma máquina térmica, que é isso aqui, ó. Aqui você tem esse pontilhado, significa máquina térmica. Esse aqui é o reservatório quente. Esse bloco aqui representa o reservatório quente, que está a uma temperatura quente. E aqui é a temperatura fria. Essa é do reservatório frio, né? Temperatura do reservatório quente. Reservatório quente, a gente coloca em cima, né? Notação bem intuitiva. O motor, ele retira calor do reservatório quente, libera calor para o reservatório frio e realiza trabalho. A primeira lei aplicada aqui vai dizer o seguinte, que ΔU é zero, porque isso aqui é feito num ciclo. A cada ciclo, isso aqui é feito. Um ciclo completo. Acabou o ciclo, como é que é o balanço de energia? Q igual a W mais QF. Supondo todos esses valores positivos, né? Tá certo? Então, eu estava dizendo o que é rendimento, né? Ainda não dei a definição de rendimento. O rendimento de uma máquina térmica vai ser definido, então, você olhando aqui, o que é uma máquina térmica? Qual é a função da máquina térmica? Realizar trabalho. Quanto melhor que é uma máquina térmica? É o quanto mais trabalho ela realizar para o calor que ela tiver absorvendo. Não é isso? Então o rendimento da máquina térmica vai ser isso aqui, essa razão. A razão entre o trabalho que ela realiza e o calor que ela absorve do reservatório quente. Certo? Isso aqui vai dar o rendimento. A gente pode também escrever esse rendimento em termos só dos calores, né? Basta para isso isolar aqui da primeira lei. Você tira aqui o trabalho. Trabalho é igual a Q menos QF. É isso? De tal modo que você substitui isso aqui, ó, no trabalho, aí você vai ter Q menos QF dividido por QQ. Isso é 1 menos QF sobre QQ. Então, isso aqui é bom guardar porque isso é uma fórmula bem útil, bem importante, né? A gente vai usar também mais tarde. O rendimento de uma máquina térmica é essa quantidade aí. Né? Tanto faz se você usa a definição normal, que é trabalho sobre o calor absorvido do reservatório quente, e também você pode expressar esse rendimento em termos apenas dos calores, do calor liberado, né, do reservatório frio e do calor absorvido do reservatório quente. A segunda lei da termodinâmica, né, conforme enunciada por Kelvin, ela se traduz quantitativamente como se ela fosse qual é a limitação que há sobre o rendimento de uma máquina térmica, tendo em vista o enunciado de Kelvin, não é isso? Essa que é a pergunta. O enunciado de Kelvin diz que essa máquina térmica é impossível você ter uma máquina cujo único efeito seja a absorção de um certo calor de um reservatório único quente, único, né?
e a transformação de todo esse calor em trabalho, não existe liberação de calor para nenhum outro reservatório. Então o QF seria zero. Se você colocar o QF zero aqui, o calor cedido zero, você teria o rendimento, seria o rendimento 1. Então o rendimento é sempre menor do que 1. Isso aqui é a segunda lei da termodinâmica, conforme enunciada por Kelvin. Então, a tradução, a segunda lei da termodinâmica, conforme enunciada por Kelvin, ela se traduz quantitativamente nessa inigualdade aí. O rendimento de qualquer máquina térmica tem que ser necessariamente menor do que 1. Não existe máquina térmica com rendimento igual a 1. Se você tiver uma máquina térmica com rendimento igual a 1, significa que a segunda lei da termodinâmica está violada. Tá certo? Ih, meu celular tá com a internet ligada? Pior é que tá. Caramba. Deixa eu desligar aqui. Isso aqui só atrapalha. Ok? E existe também um raciocínio análogo, né? Que seria uma máquina inversa. Como é que seria uma máquina inversa de uma máquina térmica, né? Seria alguma coisa realizando trabalho sobre o dispositivo, sobre o motor, né, no caso, sobre o sistema, né, o gás em questão. Esse gás retiraria calor do reservatório frio e depositaria no reservatório quente. Isso é exatamente o que? É o trabalho de um refrigerador. É um refrigerador. Daí a gente vem. Deixa eu ver se não está faltando nada não, para a gente possa já falar de refrigerador, né? Refrigerador. Refrigerador. O ciclo vai ser o oposto, né? Mas vamos representar aqui, né, por meio desse diagrama aqui muito útil, né? O trabalho de um refrigerador. O que faz um refrigerador? O refrigerador ele vai receber precisa de um motor, né, para realizar trabalho. Esse trabalho está sendo realizado sobre um sistema lá, no caso do refrigerador é um fluido lá usado para refrigeração, né? E esse fluido ele vai absorver calor de um reservatório frio, que eu vou chamar de QF, mesma coisa, e ele vai ceder calor para um reservatório quente. Tá certo? Esse é o que faz o refrigerador. E da mesma maneira como a gente viu na máquina térmica, tem uma maneira de ver a realização mesmo quantitativa, né, com relação ao que seria o rendimento de um refrigerador, uma limitação desse rendimento, dessa eficiência, né, de um refrigerador, que seria a tradução da segunda lei conforme anunciada por Clausius. Tá certo? A gente, analogamente ao rendimento, a gente define, no caso do refrigerador, a gente vai definir, né, em primeiro lugar, a primeira lei aqui de conservação de energia, simplesmente conservação de energia, a gente vai poder escrever o seguinte, ó, trabalho mais o calor absorvido igual ao calor cedido para o reservatório quente. Não é isso? Basta olhar aqui as setinhas, essa energia aqui que está entrando, mais essa energia que está entrando, tem que ser igual à energia que está saindo do fluido, não é isso? No caso do refrigerador é fluido. Então essa aqui seria a conservação de energia, e a gente vai definir aqui o que seria o coeficiente de desempenho. Coeficiente de desempenho de um refrigerador.
O livro, ele coloca CD, mas eu acho tão esquisito. Eu vou usar uma outra letra, eta, também uma letra grega, né? Epsilon, eta, melhor. Vou chamar de eta. O coeficiente de desempenho de um refrigerador é definido da seguinte maneira, né? O refrigerador, ele é tão melhor quanto maior for a quantidade de calor que ele conseguir extrair do reservatório frio. Para que serve o refrigerador? Resfriar, né? Então, quanto mais ele esfriar um ambiente interno lá dele, melhor. No caso do ar-condicionado, né? Quanto mais ele esfriar o interior lá do cômodo, melhor. Quanto mais... O que significa esfriar? Quanto mais calor ele retirar. Então, é a razão entre o calor que ele está absorvendo, né? Que ele está retirando do reservatório frio, não é isso? E para isso ele precisa de um certo trabalho, uma energia, né? Vinda do motor. Quanto menos gastar esse motor, ou seja, você divide pelo trabalho necessário para ele realizar esse serviço. É isso? Da mesma maneira, a gente pode também traduzir isso, usar essa conservação de energia e escrever da seguinte maneira, né? O QF, esse QF quem é? É Q menos W. Então a gente vem aqui, ó, Q menos W dividido por W, não é isso? Isso vai ser igual a Q sobre W menos 1. Tá certo isso? Espera aí. Deixa eu ver. Parece que tá certo, né? Mas isso aqui até que acho que não vai ser útil, não. Basta. Em geral, esse rendimento, esse coeficiente de desempenho, ele pode ser qualquer número, tá certo? Mas ele não pode. O que seria um refrigerador que violasse a segunda lei conforme anunciada por Clausius? Seria um refrigerador que não precisasse desse trabalho aqui. Que não precisasse desse trabalho aqui realizado pelo motor. Que ele consistisse apenas num dispositivo cujo único efeito seria a transferência de calor de um reservatório frio para um reservatório quente. Isso seria a violação da segunda lei, né, conforme anunciada por Clausius. Então, seria quando o trabalho aqui é zero. Coloca o trabalho aqui zero, porque tanto faz aqui, né? Aqui, trabalho zero, isso aqui vai a infinito. Então, a segunda lei, conforme anunciada por Clausius, ela impõe a restrição, assim como a restrição da segunda lei foi de que o rendimento de uma máquina térmica tem que ser menor do que 1, também a segunda lei vai impor uma restrição parecida com ao coeficiente de desempenho de qualquer refrigerador, que esse coeficiente de desempenho ele tem que ser um número finito, ele tem que ser menor que infinito. Ele não pode ser infinito, só apenas isso. Até parece que aparentemente não é uma restrição muito severa, mas é uma restrição forte no sentido de que é impossível você ter um trabalho zero, né? Não se trata assim de uma quantidade que vai infinito, mas você não pode ter um trabalho caindo a zero. Né? Sempre vai ser necessário um trabalho para realizar esse processo. Tá certo? Precisa de sempre um motor, porque você vai estar fazendo um caminho inverso a um caminho natural, forçando a barra, né? Digamos assim. Transferindo energia, calor de um reservatório frio para um reservatório quente. Ok? Então essa aqui seria a tradução quantitativa, né, da segunda lei, conforme anunciada por Clausius, a respeito do coeficiente de desempenho, né, ou do funcionamento de um refrigerador. E a equivalência
entre os dois enunciados, a gente pode ver essa equivalência, né? Provar essa equivalência fazendo uso desses dois esquemas. Tá certo? A gente vai considerar, vamos colocar aqui, ó, equivalência dos enunciados de Kelvin e Clausius. O esquema aqui, para a gente ver a equivalência, vai ser o seguinte, ó, a gente vai mostrar, o objetivo vai ser mostrar, então, que, para a gente se convencer disso, dessa equivalência, a gente precisa mostrar que não Kelvin, que quando o enunciado de Kelvin é violado, a violação do enunciado de Kelvin, que eu estou chamando aqui como não Kelvin, implica na violação do enunciado de Clausius. Implica não Clausius. E vice-versa. A violação do enunciado de Clausius implica a violação do enunciado de Kelvin. Quando você tem essas duas relações de implicância, né, simultaneamente, então a violação do enunciado de Kelvin se torna equivalente à violação do enunciado de Clausius. Portanto, o enunciado de Kelvin é equivalente ao enunciado de Clausius. Tá certo? Esse aqui é o... Então, vamos primeiro mostrar aqui que a primeira parte, nessa primeira linha aqui, que a violação que não Kelvin implica não Clausius. Não Kelvin, o que significa não Kelvin? Como é que eu posso representar aqui? Vamos representar aqui um motor que opera entre dois reservatórios, mas ele viola o enunciado de Kelvin. O que significa violar o enunciado de um motor violar o enunciado de Kelvin? Significa ele extrair uma certa quantidade de calor, suponha, por exemplo, sei lá, 50 joules. Eu vou fazer, igual o livro faz, né? Dar exemplo numérico, que fica bem fácil de perceber. Ele absorve 50 joules de calor, mas ele não libera esse calor para um outro reservatório frio. Ele transforma todos esses 50 joules, ele vai converter ele todo em trabalho. Isso aqui é um motor que trabalhou no ciclo, né? Depois de um ciclo ele realizou o único efeito que ele conseguiu produzir foi esse, que ele conseguiu produzir foi esse, né? E depois do ciclo, e ele está violando a segunda lei conforme enunciada por Kelvin, né? Que ela proíbe isso, a segunda lei, o enunciado de Kelvin proíbe esse tipo de motor. Então esse motor é o não Kelvin, tá certo? Significa não Kelvin. Vamos estender aqui esse reservatório e vamos colocar junto com esse motor um refrigerador. Um refrigerador normal, que obedece ao enunciado de Clausius, normal. Ele é um motor que está realizando 50 joules de trabalho. O refrigerador está absorvendo uma certa quantidade de calor, né? Por exemplo, sei lá, se for 100 joules, por exemplo, 100 joules. E ele cede quantos joules para um reservatório quente? Se ele absorve aqui 100 joules e o motor realiza trabalho sobre esse refrigerador de 50 joules, então ele vai ter que necessariamente, por conservação de energia, né, ele vai necessariamente ter que ceder quanto de calor para o reservatório
por reservatório quente, ele vai ter que ceder 150 joules, não é isso? Aí você olha para esse conjunto, imagina que isso aqui é esse motor, a composição desse motor mais esse refrigerador é uma coisa só, imagina que é uma coisa só, que está operando entre dois reservatórios, um quente e um frio. E o que essa coisa só, que é essa composição motor não Kelvin mais refrigerador Clausius, né? O que essa composição ela está realizando na prática? Ela está aqui você tem calor absorvido 50 joules, calor cedido 150, isso aqui é a mesma coisa que um calor cedido de 100 joules. É como se tivesse você essa coisa aqui cedendo 100 joules para o reservatório quente e absorvendo do reservatório frio também 100 joules. Então esse é o dispositivo equivalente. Basta olhar, né? Comparar uma coisa com a outra, é a mesma coisa. E o que isso aqui é exatamente a violação do enunciado de Clausius. É a violação. Ou seja, com isso a gente mostrou que logo o não Kelvin implica não Clausius. A violação do enunciado de Kelvin implica a violação do enunciado de Clausius. Agora, para mostrar essa equivalência de uma forma completa, basta fazer o caminho inverso. Basta mostrar que a violação do enunciado de Clausius implica, por sua vez, a violação do enunciado de Kelvin. Tá certo? É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar. Ok? E vamos fazer então um esquema aqui de um refrigerador. Vamos supor que você pode ter um refrigerador que viola o enunciado de Clausius. Que refrigerador seria esse, né? Você teria que ter um refrigerador aqui, ó. Já estou reservando aqui o lá para colocar outra coisa aqui. Esse refrigerador, então, ele vai violar o enunciado de Clausius, fazendo o que? Ele vai estar absorvendo 100 joules de um reservatório frio e ele vai estar cedendo esses 100 joules para um reservatório quente. E esse é o único efeito que ele faz após um ciclo. Certo? Esse após um ciclo é de extrema importância. Isso garante que a segunda lei seja traduzida, né, por esse processo aí, por essa impossibilidade aí, conforme ela é enunciada, né? Que lembra da segunda lei, é proibido um processo cujo único efeito. Então isso é importante, o único efeito, aquela questão do único efeito, novamente eu estou voltando nesse ponto. Né? Então, quer dizer, isso aqui, esse processo, ele é realizado depois de um ciclo completo. Tá certo? Você pode ter, eventualmente, um processo desse, mas não depois de um ciclo completo. Você pode estar, um sistema afeta um outro sistema, de tal maneira que ele faz isso, mas ele afetou outro sistema. Então, ele não conta. Agora, depois de um ciclo completo, aí isso garante, depois do ciclo completo, garante que depois que o único efeito seja esse. Tá certo? Porque o ciclo completo é o retorno às mesmas condições iniciais do seu, no caso, seu gás, né? Enfim. Então esse aqui seria o refrigerador não Clausius, né? Digamos assim.
que viola o enunciado de Clausius. Esse refrigerador, né, se você colocar do lado dele, eu vou colocar um motor normal que não viola o enunciado de Kelvin. E esse motor, ele vai, por exemplo, ceder aqui para o reservatório frio 100 joules. Tá certo? Vai ceder, ele vai produzir um certo trabalho e vai absorver um certo calor do reservatório quente. Por exemplo, sei lá, só para dar um exemplo aqui, vamos colocar, seria um rendimento de 50%, né? 150 joules aqui, ó, e aqui ele produz 50 joules, né, de trabalho. Ele extrai 150 joules de calor, produz desses 150 joules, 50 joules ele converte em trabalho e os outros 100 joules ele libera para o reservatório frio. É um motor normal, em princípio seria possível. Tá certo? Aí o que acontece aqui, ó, todo esse sistema aqui, ó, isso aqui é equivalente a um único sistema. Se você pensar esse refrigerador e mais esse motor como um único dispositivo, uma composição única, não é isso? Essa composição única vai estar fazendo efetivamente o que entre esses dois reservatórios? Essa é que é a pergunta, né? Então ela vai estar fazendo o seguinte, ó. Aqui, observa aqui, absorção de 100 joules, liberação de 100 joules. Então é a mesma coisa que nada. Mesma coisa que nada. Não acontece nada aqui. E você tem o que aqui, ó? Perde 100 joules, ganha 150 joules. É como se estivesse tendo uma absorção de 50 joules. E todos esses 50 joules vão ser convertidos em trabalho. Isso aqui é a violação do enunciado de Kelvin, que é um enunciado segundo o qual um motor que faça isso é impossível, operando em ciclo. Tá certo? É impossível. Então é a violação do enunciado de Kelvin. Ok? Ou seja, com isso a gente viu que o não vou nem escrever, não Clausius implica não Kelvin. Portanto, o enunciado de Kelvin é equivalente ao enunciado de Clausius e a gente pode chamar esses dois enunciados de uma coisa só. E o nome que esses enunciados tiveram é simplesmente a segunda lei o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica, tá certo? Então é isso. O próximo passo é o teorema de Carnot, tá certo? O teorema de Carnot o teorema de Carnot. Teorema de Carnot. O teorema de Carnot é o seguinte: uma máquina, eu vou enunciar, não vou escrever, não, senão vai tomar muito tempo. Tá tudo no livro, né? Uma máquina reversível. Máquina reversível. O que é uma máquina reversível? É uma máquina que ela pode reverter o funcionamento dela perfeitamente. É isso. O ciclo se inverte, né? Ela vira, por exemplo, ela está operando como uma máquina térmica, passa a operar como um refrigerador, da mesma maneira, com as mesmas quantidades de calor cedido, calor absorvido, de antes. Seria uma máquina reversível. Tá certo? O teorema de Carnot é o seguinte: uma máquina reversível, a máquina reversível que opera entre dois reservatórios térmicos, que o frio tem temperatura TF e o quente tem temperatura TQ, que eu chamei de TQ, ela é a máquina
com o maior rendimento possível. Para esses dois reservatórios, é a máquina com o maior rendimento possível. Maior rendimento possível. Possível. Tá certo? Máquina com maior rendimento possível. Tá certo? Esse é um teorema, né? A gente pode demonstrar esse teorema bem simples, facilmente demonstrável. Deixa eu ver o que tem aqui, talvez. Peraí. Eu acho que eu vou precisar. Eu vou pedir só 2 minutos, que eu vou só pegar uma água. Será que eu interrompo aqui a gravação? Não, senão vai dar. Eu não sei se vai funcionar, mas eu vou pausar aqui e depois continuar. Vamos ver se funciona. Eu vou pausar aqui a gravação e depois vou continuar. Vou só pegar uma água rapidinho. Vou continuar retomando. Bem, como é que a gente pode mostrar o teorema de Carnot? Você imagina um motor operando entre 2 reservatórios, um motor reversível. Motor, toda hora eu vou confundir. É máquina térmica, né? Uma máquina térmica operando normal, uma máquina térmica normal, satisfaz a segunda lei e tal, operando entre 2 reservatórios. Vamos ver. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos supor que essa máquina térmica esteja absorvendo. Quantos joules que eu vou pensar aqui? Está absorvendo 100 joules. Para fazer a conta certinha, né? 100 joules de um reservatório quente. Está vai liberar, por exemplo, 60 joules, mesmo os números que o livro também faz isso, né? 60 joules para o reservatório frio e realiza 40 joules de trabalho. Realiza 40 joules de trabalho, né? Qual o rendimento desse motor? 40%. Ou 0,4, né? É um número entre 0 e 1. Menor que 1, né? Necessariamente menor que 1. Se esse motor, se ele for um motor reversível, então é possível nós termos o seguinte refrigerador. Ele vai absorver 60 joules do reservatório frio, liberar 100 joules para o reservatório quente e, para isso, é preciso que o motor realize um trabalho de 40 joules sobre o dispositivo. Então, esse aqui é um processo. Ó. Esse é o mesmo motor reversível. Reversível. Tá certo? Bem, já que esse motor é reversível, vamos imaginar, a gente vai provar por contradição, né? Então a gente vai imaginar que o que a gente quer mostrar é violado e a gente vai chegar como consequência numa contradição. Então suponha que uma máquina reversível ela não tem o maior rendimento possível. Então suponha que existe uma máquina que tem um rendimento maior que o rendimento dessa máquina. Aí eu vou imaginar aqui, ó, vou colocar esta máquina aqui, ó, entre os mesmos 2 reservatórios. Vou colocar uma máquina que tem um rendimento maior que o rendimento dessa máquina térmica aqui, reversível.
Imagina essa máquina aqui, com rendimento maior. Ele vai... Então essa vai ser a máquina que vai estar produzindo, realizando esses 40 joules de trabalho sobre que seria esse refrigerador, né? Essa máquina aqui está realizando 40 joules. Para isso, ele tem que absorver uma certa quantidade de calor e liberar uma outra quantidade de calor para o reservatório frio, né? Vamos pensar aqui de tal maneira que essa máquina tem um rendimento acima de 40%. Supõe, sei lá, 45% ou 41%. Vamos supor 41%. Um pouquinho maior, né? Quase lá, mas um pouquinho maior. Para essa máquina ter um rendimento de 41%, ela realiza 40 joules de trabalho, ela vai... como é que é, hein? Se ela absorver 100 joules, aí você vai ter 40 dividido por... Não, aí não vai dar. Dividido por... Já estou destoando do livro aqui, vai dar problema, né? Tudo bem. 100 dividido por 100, né? 40%. Eu quero que seja um pouquinho maior. Então vamos colocar 99. 99 joules. Suga 99 joules, produz, realiza 40 joules. E aqui ela perde, a máquina térmica perde, ela vai perder. Quanto que vai perder? Só pode ser pelo balanço de energia, né? Só pode ser 99 menos 40, vai ser 59. Não é isso? 59 joules. 59 joules. Tá certo? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um motor reversível, uma máquina térmica reversível. Se essa máquina térmica é reversível, operando entre esses dois reservatórios, operando entre os mesmos dois reservatórios, eu vou imaginar o reverso dessa máquina, que seria esse refrigerador, que é possível, porque a máquina é reversível, e supõe como existe uma máquina térmica com rendimento superior a esse. O cálculo exato é o seguinte, né? Se você pegar essa máquina térmica exata, essa máquina térmica daqui, o rendimento dela é 40 dividido por 99, que é 40,4%, mais ou menos, né? 40,4%. É ligeiramente maior. Ele é só um pouquinho maior. O rendimento dessa máquina é um pouquinho maior que o rendimento dessa máquina reversível. Isso será possível, isso aí? O que essa composição dessa máquina, desse refrigerador e com essa máquina, o que essa composição ela está realizando como um todo? Vamos olhar aqui, ó. O que essa composição está realizando como um todo? Aqui é a composição, né? É a máquina térmica, o refrigerador mais a máquina térmica, que teria um rendimento ligeiramente maior que o rendimento da máquina térmica reversível. Isso aqui, calor cedido, 100 joules, calor absorvido, 99 joules, então você tem efetivamente um calor cedido de 1 joule. Não é isso? E aqui, ó, o que a gente tem aqui? A absorção de 60 joules, liberação de 59, então no fundo você tem uma absorção de 1 joule. Então você tem 1 joule de calor está sendo transferido depois de um ciclo completo, ou seja, o único efeito de um processo aqui é você retirar 1 joule de um reservatório frio e passar esse joule para o reservatório quente, o que é impossível pela segunda lei da termodinâmica. Impossível. Ora, se isso é impossível, então é impossível que haja efetivamente uma máquina térmica que tenha um rendimento maior que o rendimento
de uma máquina reversível. Então a gente acabou de demonstrar o teorema de Carnot. Tá certo? Então é isso aí. Então a máquina com o maior rendimento possível é o. Lembra bem, esse rendimento dessa máquina, ele ainda tem que ser menor do que 1. Ainda que seja um rendimento máximo. Né? Ele tem que ser menor do que 1, porque se ele for igual a 1, você vai estar violando a segunda lei. Ok? Então, é isso que diz o teorema de Carnot. A máquina reversível é a máquina que tem o maior rendimento possível. Qual seria um ciclo característico, né, que poderia descrever um ciclo de uma máquina reversível, que a gente chama de... seria o ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. A gente tem que lutar contra os fatores que causam irreversibilidade. Os fatores que causam irreversibilidade são atrito, em geral, né? Atrito, processos fora do equilíbrio, Em geral, esses processos rápidos, né? Então você tem que ter exigências para a reversibilidade. Quais são as exigências para que um ciclo, né, uma máquina térmica, né, possa ser considerada, pelo menos aproximadamente, reversível? Você tem que minimizar os processos irreversíveis. Atrito, quando tem atrito, você sai do equilíbrio, você tem um desprendimento de energia térmica, lei e tal, e você sai do equilíbrio. Então é processo quase estático, você tem que ter processos lentos, né? Quase estático. Regime quase estático, né? Regime quase estático. Atrito minimizado. E você tem que ter... você tem que proibir, não pode haver transferência de calor de um reservatório quente para o frio. Não pode haver transferência de calor de um reservatório quente para o frio. Por quê? Porque esse processo é o processo natural em que o calor naturalmente ele sai de um corpo quente e vai para o corpo frio. Ele é um processo reversível. Por que ele é reversível? Eu já falei disso aí. Porque o contrário violaria o enunciado de Clausius, não é isso? Da segunda lei. Então esse processo é irreversível, por excelência. Né? Então você não pode tem que minimizar isso. Quanto menos tiver transferência de calor do quente para o frio, melhor. Tá certo? Então, em suma, você tem que ter uma máquina térmica que opera entre dois reservatórios, um quente e um frio, e não pode ter, durante os processos que ocorrerem dentro da máquina térmica, não pode haver transferência de um reservatório frio para o quente. Transferência de calor do reservatório. Transferência de calor, né? Vamos ver o que significa na prática. Na prática, isso significa aqui, né? Já que nós estamos aqui. Então você tem. Vamos imaginar no ciclo PV, no diagrama PV, né? Pressão, volume. A
Aí você pensa assim, né? Olha só. O, o meu sistema, sei lá, o meu gás, que é a substância, né, que está lá usada ativamente, né, pela máquina térmica, o meu gás, ele não pode, ele tem que receber o calor, mas seria ideal que ele estivesse a uma mesma temperatura, que ele estivesse recebendo, ele vai ter que receber e ceder calor, uma hora, né? Ele vai ter que receber um calor de um reservatório quente e ceder o calor para o reservatório frio. Mas se isso, na hora que isso acontecer, se esse gás estiver a uma temperatura abaixo da temperatura do reservatório quente, aí danou-se, vai ser ruim, porque você vai ter a passagem de calor do quente para o frio. Então seria ideal que o gás estivesse em equilíbrio térmico com o reservatório. Nessa hora dele ceder calor do reservatório quente. Então quando o gás ele for trocar calor, você tem que ter um equilíbrio térmico constante. E mesmo, o gás tem que ter a mesma temperatura do reservatório. Tá certo? Então, ou seja, você tem que ter. Então, como é que é mesmo? A máquina térmica, o sentido é horário, né? Então, você tem aqui. Trabalho positivo. Aqui, ó, vamos colocar aqui. É muito difícil desenhar isso aqui, porque não vai ser fácil. Esse trecho aqui, ó. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Então, um trecho, uma isotérmica. Sai desse ponto, vem para esse. Você tem uma expansão aí isotérmica. Opa, é o contrário. Perdão, vou ter que apagar, porque senão vai dar pau. Você tem aí uma compressão isotérmica. Nesse processo isotérmico, quando você tem uma compressão isotérmica, o trabalho realizado pelo fluido, sobre o fluido, o trabalho realizado sobre o fluido é positivo. Tá certo? Delta U é zero, porque a temperatura foi constante, se for um gás ideal, né? Delta U é zero. Então, a primeira lei vai dizer que então o Q também é maior que zero, ou seja, ele tem que absorver calor. Então, durante esse processo, o gás absorveu calor. Portanto, ele está em contato com o reservatório quente. Então, ele em contato com o reservatório quente está absorvendo calor. E esse calor, ele está em contato com o reservatório quente à mesma temperatura do reservatório quente. Tá certo? Engraçado que tá tendo uma... Tá meio estranho aqui. Será que eu fiz errado? Delta U igual a trabalho mais que trabalho efetuado sobre o fluido é positivo. O fluido está comprimido, tá certo, é positivo. Sobre o fluido, não pelo fluido, né? Positivo. Ah, não, calor é negativo, tá? Calor é negativo, ó, tá vendo? Eu errei aqui primeiro, li bem que eu estava achando estranho. Calor é negativo, corrigindo, para que o delta U seja zero, né, gente? Olha só, errei aqui, ó. Então o que é negativo? Então é o contrário. Ele está cedendo calor. Ele está cedendo calor para o reservatório frio. Então esse esquema aqui da setinha está dizendo o seguinte, que ele está durante esse processo ele cedeu o calor.
Nesse tempo que ele está em contato com o reservatório frio, ele tem que estar à mesma temperatura do reservatório frio, para que não aconteça aquela transferência de calor que é irreversível por excelência. Entendeu? E, é, e você vai ter uma outra isoterma, digamos assim, mais ou menos. Ih, fiz errado aqui. Ah, meu Deus do céu. É muito difícil você fazer a curva diabática isoterma, porque você tem que acertar aqui a inclinação, né? Fazer assim. Mais ou menos assim. Tá, acho que fica bom. Uma outra curva isoterma. Aqui tá ruim, né? Tá aqui, ó. Beleza. Ah, tá bom. Nessa outra expansão aqui, ó, nessa expansão, por mesmo raciocínio análogo, você vai ter que ver que o calor é cedido. Opa, contrário. O calor é absorvido, né, do reservatório quente. Tá certo? Você vai ter absorção de calor do reservatório quente. Ok? Então, é a mesma história. É uma curva isoterma, significa que o gás ele está em equilíbrio térmico com o reservatório quente. Essa temperatura é maior do que essa, né? Você tem essa curva isotérmica está mais afastada da origem. Então ela está a uma temperatura maior. A temperatura do gás nessa isoterma, a temperatura do gás, né? Ela é igual à temperatura do reservatório. Então é um processo em que há uma troca de calor, mas essa troca de calor não é uma troca de calor que é irreversível por excelência. Quer dizer, você não está vendo calor sendo transferido de um objeto que está a uma temperatura mais alta e passando para um objeto que tem uma temperatura mais baixa. Mas as temperaturas das duas coisas, do reservatório quente e do gás, é a mesma. Tá certo? Isso é uma coisa muito importante. Isso vai evitar os processos irreversíveis. Vai fazer com que, mas idealmente, esse ciclo que a gente está esquematizando aqui seja um ciclo que se refira realmente, efetivamente, a um processo reversível, que seria um motor, uma máquina térmica reversível. Dois processos isotérmicos, como é que eu vou conectar aqui? Se eu conectar aqui com uma curva qualquer, você vai ter troca de calor e com temperaturas diferentes. Então vai melar o negócio. O que você tem que fazer? Claro que a gente vai ter que conectar esse ponto até esse por uma curva adiabática. E esse aqui também até esse por uma curva adiabática. Ó. Adiabática. Esse aqui, ó, curva isotérmica. E essa é uma curva adiabática. Tá certo? Esse é o ciclo de Carnot. É um ciclo delimitado por 4 trechos, em que você tem uma contração isotérmica, uma compressão isotérmica, seguida por uma compressão adiabática. Tá certo? Esse aqui está mal feito, tá? Esse aqui, a inclinação está muito... Esse aqui, o volume está diminuindo. Isso aqui é uma compressão, esse trecho aqui deveria ser uma compressão, em que o volume diminui, né? Compressão adiabática. E seguida por uma expansão isotérmica e novamente seguida por uma expansão adiabática e voltando ao seu estado inicial. Esse seria o ciclo de Carnot. Esse é o ciclo de Carnot, que seria, idealmente, se refere a um processo reversível. Tá certo? Esse é o chamado ciclo de Carnot. Exercício. Eu vou parar a aula aqui, porque não vai ficar muito tarde. Eu vou deixar como exercício, vou fazer esse exercício talvez na aula que vem, ó, exercício. Calcule o rendimento
de uma máquina descrita pelo ciclo de Carnot. A gente chama o seguinte, né? Vamos chamar de máquina de Carnot. Máquina de Carnot. Que seria uma máquina reversível. A máquina reversível é sinônimo. Máquina de Carnot, mesma coisa que máquina reversível. Lembrando, todos esses processos, né, para ser reversível, eles têm que ser processos quase estáticos. Não é isso? E tem uma observação também muito importante, que é a seguinte. Quando a gente fala desse ciclo de motores, por exemplo, motor a combustão interna e tal, dentro de motor, é claro que esses motores, isso é uma aproximação. Você vai estudar, fazer uma abordagem pela termodinâmica, né, de um motor a combustão interna, mas você tá com certeza, necessariamente sujeito a erro. Por quê? Porque os processos que acontecem dentro do motor real, eles não são quase estáticos, obviamente, não é isso? Então, eles saem do equilíbrio, são irreversíveis e tal, e além disso não são quase estáticos. Então isso tudo é uma idealização, tá certo? E na prática, é impossível você ter um motor concreto que tenha um rendimento igual a... que tenha um rendimento máximo, que seria o rendimento de uma máquina reversível. Ou seja, não existe uma máquina térmica perfeitamente reversível, tá certo? O ciclo de Carnot o ciclo reversível, ele é uma idealização, ele não existe, né? Um ciclo em que essas transformações, conforme essa formulação aqui, elas são efetuadas, elas ocorrem de uma maneira quase estática, isso é uma idealização, né? Sempre vai ter um atrito aqui, outro ali, entendeu? Uma perda com relação ao que seria o rendimento máximo, sempre tem. Então, é apenas uma idealização, só um alerta, né? Ok? Calcule o rendimento de uma máquina descrita pelo ciclo de Carnot. Eu cheguei. Deixa eu ver se eu cheguei a passar o exercício aqui. Ah, tá. É um outro exercício interessante, é calcular o rendimento do ciclo de Otto. Não é isso que eu lembrei que eu já passei aí. É um bom exemplo para vocês olharem no livro, né? Ele calcula tanto o exemplo do ciclo do Otto quanto esse aí. Então é um bom exercício para vocês verem hoje ou amanhã, para já na quinta-feira a gente continuar a aula e avançar pelo capítulo. Aí pretendo na outra terça-feira com certeza já terminar e fica a outra quinta para fazer exercício. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Depois tem o ciclo de Carnot, né? Tem esse exercício que é importante. Depois eu vou falar de entropia e reversibilidade. E aí praticamente é só isso o capítulo, né? É mais exemplos, exercícios. Alguma pergunta então? Abrir para pergunta aí. Vou interromper.